Olá, gente! Eu sou a professora Cristiane e estou aqui para passar para vocês hoje o conteúdo sobre histogênese e organogênese, que está no final, no penúltimo conteúdo da apostila de quarto bimestre de vocês. Tudo bem? Vamos lá? Hoje a nossa aula é sobre histogênese e organogênese, é o penúltimo conteúdo da apostila de quarto bimestre de vocês. O último conteúdo que a gente viu foi sobre a formação de um embrião, né? Então a gente sabe que a formação de um embrião é a partir de um óvulo, um espermatozoide, eles se juntam e formam um zigoto, certo? Essa uma célula aqui, que é o zigoto, uma célula forma duas forma quatro forma oito forma 16 e assim vai, né? Chega um momento desse desenvolvimento daquele zigoto que essas células vão se desenvolvendo e formando uma cavidade interna. Elas vão ficando nas extremidades e formando uma cavidade interna. É a partir desse momento que se forma o embrião em si. Quando está nessa imagem aqui que está mostrando para vocês logo na capa, ainda está só se desenvolvendo as células, está só se multiplicando as células daquele zigoto, né? Depois desse estágio aqui, as células vão ficando na superfície e formando uma cavidade interna, tá? Então, durante a formação do embrião, tem início essa histogênese, que é a diferenciação celular para a formação de diferentes tecidos e órgãos. Tecidos que vão formar órgãos depois, tá? E os órgãos que vão formar os sistemas daquele embrião. Esses tecidos, esses órgãos que vão começar a se formar aqui nessa fase de embrião, eles são formados a partir de 3 folhetos embrionários: ectoderme, mesoderme e endoderme. Aí, analisando aqui na imagem, a ectoderme é essa de fora, amarela. Então, ecto, fora, tá? Então, se forma essa camada externa da ectoderme. A mesoderme é essa rosa, né? Deixa eu tirar o apontador, aparece ali embaixo, mesoderme. É essa rosa, meso significa meio. Então, essa camada mediana aqui. E por dentro se forma a endoderme, essa azul, tá? Endo significa dentro. Essas 3 camadas, elas vão formando aqui uma estrutura que deixa uma cavidade interna. Essa cavidade interna é chamada de arquêntero. E aí, cada uma dessas estruturas vai se desenvolver e vai originar um tecido, vai originar um sistema daquele embrião. Então, antes de se formar os órgãos, né, coração, pulmão, intestino, traqueia, esôfago, tudo, né, antes de formar cada um desses órgãos, desses sistemas, sistema respiratório, excretor, circulatório, etc., antes de se formar isso, se formam esses 3 folhetos embrionários, que são, digamos assim, temporários, né? Eles vão ter a função de diferenciar esses outros órgãos, esses outros tecidos, que vão desenvolver os sistemas, né? Mas antes disso, se formam esses tecidos temporários, ectoderma, mesoderma e endoderma, e são esses que eu vou falar agora para vocês, tá? Aqui, ó, a gente consegue ver esses 3 folhetos embrionários, ectoderma em azul, mesoderma em laranja e o endoderma que está em roxinho. O ectoderma, aqui ele vai formar a epiderme, a pele, né? O revestimento externo do corpo. Os anexos epidérmicos, unha, cabelo, pelos, tudo bem? Se a gente estiver falando de outros animais, pode ser de um animal mamífero, por exemplo, pode ser os cornos, os chifres, tudo bem? Vai formar também o sistema nervoso, né, a parte do encéfalo, sistema nervoso central, e depois se desenvolve o periférico, né, aquele que vai para os membros, e as cavidades, como cavidade digestória, cavidade respiratória, tá bom? Então, essas são as estruturas que o ectoderma vai ser responsável por desenvolver conforme o embrião vai se formando, tá? Depois, nós temos o mesoderma, né, aquela estrutura que fica mediana, né, na estrutura do meio, aqui.
E esse mesoderma, esse folheto embrionário temporário, ele vai ser responsável pela formação da derme, que é uma camada um pouco mais interna da pele, né? Ainda faz parte do tecido epitelial, ainda faz parte da pele, né? É uma camadinha mais interna. Ossos e músculos, então vai ser responsável pelo sistema locomotor, né? E o sistema circulatório e reprodutor. Então, vai ser responsável pelo desenvolvimento do coração, das artérias, veias, e se for uma fêmea, útero, se for um macho, o escroto, tá? Então, isso vai valer para todos os animais vertebrados. E o endoderma, ele vai ser essa camada interna aqui, né? Antes do arquêntero, que é a cavidade. E esse endoderma, só essas celulinhas daqui vão ser responsáveis pela formação do sistema respiratório e sistema digestório inteiro. Tá? Então, essas células, elas vão se diferenciar, né, vão se multiplicar e vão começar a formar traqueia, esôfago, os pulmões, brônquios, bronquíolos do sistema respiratório, e também coração, veias, artérias, vasinhos sanguíneos. Agora falando sobre os anexos embrionários. Para esse embrião começar a formar ectoderma, mesoderma, endoderma, começar a diferenciar aquelas estruturas todas que eu falei de pele, sistema digestório, sistema circulatório, ossos, músculos, para ele formar tudo isso, ele precisa estar num local que propicie esse desenvolvimento, que permita esse desenvolvimento, né? Então, aquele embrião, ele precisa de nutrientes para fazer desenvolvimento. Ele precisa, conforme ele for desenvolvendo, por exemplo, o sistema excretor, ele precisa de uma estrutura que armazene essas excretas, já que ele está dentro de um ovo ou dentro do útero da mãe, e não consegue soltar isso para fora, né? Porque o fora ainda é do lado dele, que é ou o ovo ou a placenta, né? Então, ele vai precisar de alguns anexos embrionários para ajudar nesse desenvolvimento, tá? E aí, cada anexo embrionário vai ter uma função diferente. Formam-se esses anexos saco vitelino, âmnio, córion e alantoide. A partir esses quatro eu coloquei no textinho aí, porque esses 4 anexos embrionários, eles vão estar presentes em todos os vertebrados, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, certo? Sem exceção. Agora, se a gente estiver falando, por exemplo, de répteis para frente, eles podem ter outros anexos embrionários, tá? Que vão, na verdade, ser uma diferenciação de algum desses 4, que pode ser as vilosidades coriônicas, a placenta, o cordão umbilical, a cavidade amniótica, tá? Por exemplo, a cavidade amniótica, o líquido amniótico, é uma diferenciação do âmnion. Os nutrientes do vitelo aqui, que estão dentro do saco vitelino. Então, se for outro animal que tiver outros anexos embrionários, vai ser uma diferenciação de um desses 4 aqui. Saco vitelino, todos eles vão ter, então olha lá, peixes, répteis, aves e mamíferos. Só anfíbio que não vai ter essa estrutura, porque o anfíbio ele forma um ovinho que vai se desenvolver direto no ambiente, tá? Os outros anexos embrionários também não vão existir em peixes, porque os peixes também fazem essa reprodução de óvulos e espermatozoides na água, e aí fecunda na água, forma um ovinho na água, tá? Então, como o desenvolvimento não é dentro do corpo da mãe, então não existem esses outros anexos embrionários que eu vou mostrar aqui, só esse. Também é conhecido como vesícula vitelínica, e vai armazenar o vitelo, que é uma estrutura de nutrição, que vai servir para nutrir o embrião durante o seu desenvolvimento, tá? Nessa imagem daqui, eu mostrei 2 exemplos para vocês. Do mamífero, né? Aqui tem um bebezinho se formando, já tem até aqui, ó, a cabeça formada, o olhinho, a perna, o bracinho, né? E aqui do lado tem esse saco vitelínico, certo? Do outro lado, eu trouxe a imagem de ovo. Esse ovo, ele tem o embriãozinho aqui, que vai formar uma galinha, né? E tem todas essas estruturas aqui que também estão presentes no mamífero, e inclusive esse saco vitelínico que está aqui. Tá? Então, independente de qual espécie a gente esteja falando, se é um réptil, uma ave, um mamífero, ele vai ter essas estruturas
de anexo embrionário em volta do embriãozinho para ajudar o embrião a se desenvolver. O amnion, tá? Ele está presente em répteis, aves e mamíferos. E aí, por isso esses animais são chamados de amniotas. Esse amnion, ele vai formar uma cavidade onde fica o embrião, que é chamado cavidade amniótica. E essa cavidade amniótica, nos mamíferos, vai desenvolver, inclusive, um líquido ali, que é o líquido amniótico, que vai servir para evitar choque mecânico, né? Se derem uma batida na barriga da mãe, não machuca direto o bebê, porque ele está ali naquele meio líquido, né? E também serve para não grudar o feto que está em formação, né? Aquele embriãozinho, na parede desse amnion. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue ver o bebezinho, né? O feto em formação. A cavidade amniótica é esse roxo escuro que está em volta. Tá? Nessa cavidade amniótica fica o líquido. E a membrana que recobre ele é o amnion, o córion. O córion está presente em répteis, aves e mamíferos, tá? Nos répteis e nas aves, ele está em contato direto com a casca do ovo, porque os répteis e as aves, eles formam o ovo, né? O embrião se desenvolve dentro do ovo e vão auxiliar nas funções de proteção, absorção e respiração. Só que está falando aqui que esse córion também está presente nos mamíferos. E a imagem que eu trouxe aqui é de um desenvolvimento embrionário de um mamífero, de um bebê de novo, né? Então, onde que está esse córion? Aqui a gente consegue ver, ó, córion viloso em cima, essa estruturinha roxinha aqui, né, que forma essas vilosidades. E embaixo, um pouquinho mais para baixo, a gente vê aqui, ó, saco coriônico, córion liso. Então, é uma membrana que fica para fora da membrana amniótica, tudo bem? Ajudando a reforçar esse saco amniótico onde fica o bebê. Na parte superior do corpo da mulher, esse córion, aliás, ele vai formar essas vilosidadezinhas. Na parte de baixo, ele vai ser lisinho. O alantoide. O alantoide está presente em répteis, aves e mamíferos. Ele está relacionado com o armazenamento de produtos da excreção, tá? Vai ter, para isso, uma rede de capilares que se comunicam com o corpo do embrião, tá? Então, o embrião já está formando, já tem o sistema circulatório formado, tá? Começando a realizar as funções de excreção, tá? Ainda dentro do ovo, e ainda dentro do corpo da mãe, né? No caso de mamíferos. E aí, esse produto de excreção, ele precisa ser eliminado de alguma forma. Só que ainda não dá para eliminar para fora do corpo, né? Porque o fora do corpo é em volta ali no ovo. Então, precisa de uma estrutura nesse ovo que vá fazer essa função de armazenar aquelas excretas. E aí, essa estrutura é o alantoide. Fica aqui, ó, esse marronzinho que fica em volta do embrião, né? Que a gente tem a galinhazinha se formando, o embrião da galinhazinha se formando. O alantoide aqui em volta. E ele, inclusive, forma uma câmara de ar aqui, né? Se você pegar qualquer ovo de galinha lá na geladeira, você consegue ver essa estruturinha aqui da câmara de ar, né? Forma como se fosse uma bolha entre a casca do ovo e na parte interna tem uma bolinha, certo? Isso é bem comum de existir, essa câmara de ar para poder eliminar essas excretas do metabolismo do embrião já. Essas excretas, elas foram parar ali como? Através da circulação que o embrião já faz. Tá? Então, o sistema circulatório tem vasinhos que se comunicam com esse alantoide e a partir dali as excretas vão se encaminhar para essa bolsinha do alantoide. A placenta, aí sim é exclusiva de mamíferos, ela vai substituir a estrutura do ovo, né? A estrutura da casca do ovo, digamos assim. Então, ela que vai formar essa bolsa de proteção do embrião. Então, vai fixar o embrião no útero e vai permitir algumas funções para esse embrião. Então, a placenta vai ser responsável pela nutrição, respiração e excreção do embrião, tá? Por quê? Professora, mas você acabou de falar que a excreção, ela fica no alantoide e também tem no mamífero. Tem. Só que esse alantoide está dentro da placenta.
tá? Então, essa bolsinha que vai reservar essas excretas está dentro da placenta. Tudo bem? Então, essa placenta vai servir para fixar o embrião no útero, para nutri-lo, para permitir que ele respire e permitir que ele elimine as suas excretas. Além disso, a placenta vai desenvolver o cordão umbilical, tá? Aqui, ó. Tá? Aqui tem o cordão umbilical, vem até o bebê aqui, informação, né? Aqui é o saco vitelino, né, com o vitelo para nutrir o embrião. Essa bolsa todinha aqui é a placenta e dentro tem o líquido amniótico, que é formado pelo âmino, tá? Nessa estrutura aqui do cordão umbilical existem uma veinha que ajuda na passagem de água, alimento e sais minerais e também oxigênio para a respiração dele, tá? Além disso, nesse cordão umbilical tem artérias para passar o gás carbônico e essas excretas. O alantoide é uma substância que vai ficar aqui, ó, anexa na placenta, tá? E aí o cordão umbilical vai ser responsável por levar essas excretas para ser armazenado nesse alantoide. Tudo bem? E, além disso, a placenta tem a função imunológica e endócrina, para passar células dos glóbulos brancos da mãe para o filho, né, para ajudar na formação do sistema imunológico daquele bebê, e também para passar hormônios que ajudam esse bebê a se desenvolver, tá? Fazendo essa função endócrina aí. Por último, nós temos aqui o cordão umbilical, tá? O cordão umbilical é uma especialização do alantoide dos mamíferos. Lembra que eu falei? São só 4 anexos embrionários que existem em todos os vertebrados. E os outros são diferenciações desses 4, né? A placenta e o cordão umbilical também. O cordão umbilical existe só nos mamíferos e é uma especialização do alantoide. Dentro do cordão umbilical, então, como eu já tinha falado no outro slide aqui, tem artérias e veias. Na verdade, tem 2 artérias e uma veia. E aí vão possibilitar a circulação do sangue do feto até a placenta, tá? E aí, nesse sangue, também estão dissolvidos o oxigênio e o gás carbônico para ele fazer a respiração, para fazer as trocas gasosas, com o intuito da respiração, tá? E aqui, ó, eu trouxe a imagem de um bebê um pouco mais formado, né? Aqui já deve estar lá para o 7º, 8º mês, porque já tem até cabelinho, né? E mostrando aqui, ó, esse cordão umbilical que fica bem comprido mesmo. Tá? Por isso, inclusive, que tem em alguns nascimentos que tem o perigo de enrolar, né? Esse cordão umbilical, porque ele fica comprido mesmo. E então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido a aula de hoje. Vou pedir para vocês passarem o link dessa aula para quem vocês sabem que não estavam presentes. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e valeu!